E aí, pessoal, vamos para nossa aulinha de hoje. Nossa aulinha de hoje vamos falar sobre densidade, sobre matéria, certo? Então vamos lá. Então nossa aulinha de ciências. Nossa aulinha de ciências e nós vamos falar sobre isso mesmo, sobre as moléculas, sobre a matéria, aliás. Isso aí, pessoal. Nossa aulinha hoje é a aulinha de ciências e aí nós vamos falar hoje sobre matéria. Não percam aí, certo? Vamos falar sobre matéria. Então, vamos lá para a nossa primeira parte. Então, quando eu falo em matéria, aí vem a seguinte pergunta: matéria, o que seria? Então, matéria é tudo que ocupa lugar e tem massa. Certo? Então, se ocupa lugar e tem massa, nós vamos chamar isso de matéria. Simples dessa forma. Então, vamos ver aqui o conceito de ocupar lugar. Então, quando eu digo que ocupa lugar, eu estou me referindo ao volume. Então, quando eu me refiro a volume, aí nós vamos mensurar esse volume através de litro, através de ml, através de decímetro cúbico e através de metro cúbico, certo? Então, nós temos várias formas de mensurar o volume. E aí eu tenho uns exemplos de como eu mensuro esse volume, beleza? Então, seguindo adiante, vamos lá. Temos a massa, e a massa sempre eu vou mensurar ela em quilo ou em gramas, certo? Não esqueçam isso. Então, seguindo aqui adiante, vamos ver aqui as mudanças de estado físico da matéria. É um assunto bem legal, certo? Então, nós vamos ter a matéria de três formas básicas. Qual é ela? Sólido, líquido e o gasoso. São essas três formas que nós vamos ter a matéria: sólido, líquido e gasoso, certo? Vamos ver lá o que acontece. Quando eu falo fenômeno físico ou mudança de estado físico da matéria, eu estou me referindo ao quê? Como esse sólido vai passar para o líquido e do líquido vai passar para o gasoso. Lembrando, não vai haver alteração da molécula, certo? A molécula vai ser igual, certo? O que vai mudar é as partículas, a aproximação ou não, ganho de energia ou perca de energia. Vamos ver aí como funciona isso. Vamos lá. Quando eu tenho a passagem do estado sólido para o estado líquido, eu tenho a fusão, beleza? E quando eu tenho a passagem do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho a vaporização. E importante nós falarmos o seguinte: nós temos um tipo de vaporização chamado de ebulição. Qual é a diferença então? Nós vamos ter a ebulição e vamos ter a evaporação. A evaporação é aquela que você não consegue perceber que está sendo passado do estado líquido para o gasoso. Já a ebulição é aquela que você lembra quando você bota lá a panela de arroz para cozinhar, que quando começar a ferver, isso ali a água vai evaporar. Esse processo é chamado de ebulição. E ao contrário, nós vamos ter também, quando eu tenho, por exemplo, do gasoso para o líquido, nós vamos chamar de condensação. Então a condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E a mesma coisa acontece com o do líquido para o gasoso, ou do líquido para o sólido, aliás, certo? Quando eu passo do líquido para o sólido, eu vou chamar isso de solidificação. E como é que é chamado então, que é passado do gasoso para o sólido? É possível? É sim. Então vamos chamar isso de inversão de sublimação, ou seja, a passagem do estado gasoso para o estado sólido. E pode acontecer ao contrário? Pode sim. Como por exemplo, nós temos a sublimação, que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso, certo? E aí, seguindo adiante, vamos ver aqui como acontece isso. Aqui nós vamos ter o aumento da temperatura, ou seja, o ganho de energia. Quando ganha energia, a tendência dessa matéria, no estado sólido, estado líquido, estado gasoso, quando ganha energia, é justamente aumentar a temperatura, certo? E consequentemente as suas moléculas vão ficar cada vez mais distantes, devido ao ganho de energia, certo? A agitação das partículas, beleza? Então, à medida que vai se agitando as partículas, vai ficando cada vez mais distante. Então, vai passando de sólido para líquido para gasoso, beleza? E quando ela vai perdendo energia, ela vai voltando para o estado sólido, neste caso aí, beleza? E aí, galera, muito importante nós falarmos dois assuntos
falando sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos só ver aqui como é que funciona. Então, ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. Vamos agora para a ebulição. Ebulição, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, resumindo, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Seguindo adiante, pessoal, nós vamos ver o seguinte. Aqui eu vou ter como acontece o ponto de fusão e o ponto de ebulição. É o momento chave no qual vai acontecer a mudança de estado da matéria, certo? E aí como funciona isso? Vamos ver aí, ó. Eu tenho um exemplo aí, 3 exemplos. Eu vou dar primeiro esse exemplo aí da água. A água, ela entra no seu ponto de fusão a 0 graus Celsius. Significa o quê? Que a 0 graus Celsius, ela vai sair do estado sólido para o estado líquido. E vamos ter também o ponto de ebulição. O ponto de ebulição da água vai ser 100 graus Celsius, certo? Ou seja, a 100 graus Celsius, essa água vai sair do estado líquido para o estado gasoso, certo? Um outro exemplo que eu posso dar aqui é o etanol, ou conhecido também como álcool, né? Então o álcool, o seu ponto de fusão é menos 14 graus Celsius. Significa o quê? Que a menos 14 graus Celsius, ele vai sair do estado sólido e vai entrar no estado líquido. Já o seu ponto de ebulição vai ser 78 graus Celsius, ou seja, menor do que o da água, certo? Vamos ter outro exemplo aí, a naftalina ou naftaleno. O naftaleno vai ter o seu ponto de fusão a 80 graus Celsius, certo? Ou seja, ela sai do estado sólido para o estado líquido se você ferver essa pedrinha de naftalina a 80 graus Celsius. E o seu ponto de ebulição é 218 graus Celsius, certo? Então, é mais ou menos dessa forma. Então, só para a gente revisar. Ponto de fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, vamos lá para massa. E quando eu falo de massa, ela vai ser expressa em quilogramas, certo? Então, vamos ter aí, ó, o submúltiplo, que é grama, e aí vamos ter o exemplo. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. E quando eu falo relacionado a lugar e espaço, eu estou falando de quê? De volume, certo? E quando eu falo de volume, certo? Eu vou dar aqui um exemplo de como é que vai ser mensurado. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, certo? Ok? Já 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Já 1 metro cúbico, que nós vamos ver aí, ó, como é que é mensurado isso. Vamos supor que eu tenho aí um cubo. E nesse cubo eu quero saber o volume que ele vai ter aí. Então eu vou fazer a multiplicação das suas arestas. Por exemplo, eu tenho 3 arestas aí. Lembra lá, porque é o cubo, porque eu vou multiplicar essas 3 arestas. Então vai ficar assim, ó. O volume vai ser igual a aresta 1 vezes a aresta 2 vezes a aresta 3. Certo? Ok? Então, seguindo adiante, vamos ver aqui como funciona então essa medição. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, que é igual a 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 1000 ml. Ok? Já 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. E seguindo adiante, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, que é igual a 1000 litros. Olha aí que legal, certo? E aí nós vamos entrar num assunto bem interessante, que é a densidade, certo? A densidade é algo que todo corpo, que toda matéria que ocupa lugar no espaço, que tem peso, que tem volume, ele vai ter sua densidade, certo? Então vamos lá para a gente ver como é esse cálculo. Densidade então vai ser medida pela massa dividido pelo volume, ou seja, pela razão. Densidade é a razão entre a massa e o volume. É isso que nós chamamos de densidade. Vamos ver aqui, dar um exemplo aqui básico do copo com água. Eu tenho um copo aqui com água, que ele vai ter um volume aí de água de 200 ml. E essa água ela vai pesar 200 gramas. E aí ela vai ter uma densidade de 1 grama por milímetros, certo? Aí vamos supor que eu tenho aqui uma bolinha de chumbo. E nessa bolinha de chumbo ela vai ter um volume de 10 ml e a massa de 113 gramas, certo?
Quando eu fizer essa densidade, ou seja, vai dar uma densidade de 11,3 gramas por milímetro, ou seja, é muito alta essa densidade. E o que acontece quando a densidade é muito alta? Isso mesmo, galera, afunda. Por quê? Porque quanto mais denso, mais vai agir em favor da gravidade. Beleza? Então, seguindo adiante, a gente entendeu. Então a água ela é menos densa que o chumbo. O chumbo é mais denso, não é isso? Então por isso que ele vai ficar mais no fundo. Beleza? Isso acontece com os gases também. Ok? Então seguindo adiante aí. Seguindo adiante. Vamos ver aí um problema. E para resolver esse problema eu vou aqui ajudar vocês. Certo? Resolvendo o problema de densidade. Então vamos lá resolver esse probleminha. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos ver aí, ó. Ele diz assim: calcular a densidade do mercúrio, sabendo que 1.360 gramas ocupa o volume de 100 centímetros cúbicos. Opa, então o que eu tenho que fazer primeiro aqui, galera? Pegar os dados. Então sempre que eu for resolver esses problemas, eu pego primeiramente os dados. Simples assim. Então eu pego aqui os dados e aí eu vou ver aqui. O que ele está dizendo? Que tem as gramas, ou seja, a massa. Então a massa vai ser igual a quanto? Isso mesmo, 1.360 gramas. E aí ele diz que tem o volume. E o volume aqui que nós vamos ver é de 100 centímetros cúbicos, certo? E aí eu quero saber o que? Aí você vem para cá e ele quer saber a densidade. Então, qual seria a densidade? Boa pergunta, eu ainda não sei. E aí o que eu vou fazer? A continha, não é isso? Então vou ver lá. Eu já sei até a fórmula que densidade é igual a massa dividido pelo volume. A densidade eu tenho? Não, então não tenho, então eu só repeti a densidade. E eu tenho então a massa. A massa é de quanto? 1.360 gramas. Eu pego e divido aqui pelo volume. Quanto é que é o volume aqui? 100 centímetros cúbicos. Então, já faço aqui então a velha continha, essa divisãozinha aqui. E aí eu sei aqui que vou ter a densidade igual a quanto? A 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Simples assim. Então, eu resolvi a questão aqui tranquilamente. Agora, vamos para o próximo slide? Vamos lá, né? Então, o próximo slide essa é com vocês, certo? Então, vocês aí respondam essa atividadezinha, ok? Vai estar bem legal essa atividade, então responda agora aí, beleza? Pronto? Vou dar mais um tempinho para vocês responderem, certo? Então, seguindo adiante. Seguindo adiante, vamos ver lá. Fatores que afetam a densidade. Vamos ter vários? Vamos ter alguns que vão afetar então a densidade. Vamos para o primeiro? Primeiro vai ser a substância ou o material que é feito, certo? A matéria. Então, a substância do material, ele influencia bastante. Porque o que acontece? Essa substância ela pode estar as partículas distantes ou as partículas perto, podendo influenciar. Outra coisa que influencia, temperatura. A temperatura influencia bastante no resultado aí da densidade. Por que isso acontece, professor? Vamos lá. Porque a temperatura ela vai alterar o volume, ou ela vai aumentar esse volume, ou ele vai diminuir esse volume. Então o volume ele baixa ou esse volume sobe. E assim fazendo a alteração na densidade. Seguindo adiante, vamos entender o seguinte. E sempre existe um mistério na questão de flutuar. Certo? Ok? Então densidade tem a ver com flutuação? Porque eu não entendo. Eu já vi um barco super pesado feito de metal e ele não afunda. E se eu colocar uma pedrinha, ela afunda. Que é bem menor que o barco. Por que isso acontece? Vamos já entender. Galerinha, eu tenho um exemplo aqui, uma bola de ferro. Essa bola de ferro, vamos supor que ela seja maciça. E se essa bola for maciça, o que vai acontecer? Ela vai afundar. Por quê? Porque o ferro aí maciço, ele vai ser menos
aliás, mais denso que a água, fazendo com que então esse ferro desça, certo? Ele vai então procurar um local mais baixo. Já que nós sabemos que o ar ele é menos denso que a água, o que vai acontecer aí, ó? Vamos supor que eu tenho essa bola de metal, mas essa bola de metal ela seja oca e esteja cheia de ar, certo? E o que vai acontecer se ela estiver cheia de ar? Ela não vai afundar, ela vai, de certa forma, ela vai flutuar. Por que ela vai flutuar? Devido ao ar que está presente dentro, ok? Então é esse o fenômeno que acontece lá nos navios. Então nos navios acontece isso aí, ó. O navio ele vai estar como se fosse uma esfera na parte de baixo, mas na parte de cima está cheio de ar. Porém, o que acontece? Quando acontece um furo aí no casco desse navio, essa água ela vai entrar, certo? Então, o que vai acontecer? Vai ficar ali cheio d'água e a água vai ter a mesma densidade, fazendo com que então o navio afunde, certo? Ok? Então, vamos lá para essa atividadezinha. Essa daí, ó. Vou fazer a leitura para vocês. A pedra de gelo, ao ser colocada em uma mesa, ao decorrer dos tempos, diminui de tamanho. E a causa desse comportamento deve ser o fenômeno da... Aí você responde aí. Vamos para a próxima. Próxima é essa aí. 5. O ponto de ebulição é uma substância pura. Passa pelo estado de... E certa pressão. E aí você vai responder. Ok? Galera. E a nossa aula fica por aqui. Obrigado por vocês estarem aí, certo? E não esqueça de fazer a atividade. Beleza? Galerinha, então valeu e tchau!